Eu tinha uma situação que eu nunca esperei ser jogador de futebol. Sinceramente, assim, eu não tinha, assim, porque Epitácio, qualquer lugar era um campo de futebol, né? Se não tinha um terreno, a gente fazia virar campo. Então, mas isso foi criando, então isso foi crescendo com a gente, mas nunca assim naquela pretensão de gostava, adorava, era brincadeira, era o esporte realmente preferido, mas nunca pensava em ser um jogador profissional. E foi até meio por acaso, né? Porque a gente estava, na época nós tínhamos mudado daqui, fomos para Ourinhos, e Ourinhos tinha os times amadores, né, que a gente sempre brincava, tá? E o Matsubara, que é na cidade de Cambará, que é vizinho ali, né, apesar de ser do estado do Paraná, é perto de Ourinhos, né, por ser o estado de São Paulo. Então foi assim, era um clube, assim, o pessoal fazia testes, então era jogadores que queriam fazer, e eu na realidade fui convidado para estar fazendo um jogo lá com eles. Na época eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos, você viu que não era aquela época de escolinha sub-10, não, com 16 anos fui, e foi até uma situação meio interessante, porque eu estava praticamente certo para ir para a Marinha, para fazer colégio naval, porque meu pai sempre foi militar. Então, quando eu fui fazer o teste assim, e eu já fui fazer o teste, já fiquei treinando. E então foi muito rápido, né? Então dali nós fomos a escola do Matsubara Amador era muito forte, fortíssimo. Tanto é que eu fiquei de 79 a 84, nós fomos campeões em 5 anos, nós ganhamos 4 títulos paranaense, sub-20. Então assim, era uma potência de 80, foram vários jogadores, todos para time grande, basicamente foram todos, né, vendidos, o clube todo, então tinha assim essa natureza de formação de atleta lá muito boa. E eu acabei ficando, e nesse intervalo foi que surgiu a seleção. Eu já fazia um ano que eu estava no Matsubara, um ano e pouco. Aí nós fomos fazer um jogo em Curitiba, eu lembro, e na época era o Bolão, o treinador, muito conhecido, formador de talentos, assim, fantástico. Quem acompanha o futebol com certeza conhece, porque ele era realmente assim, uma mão privilegiada para você na formação de atleta. E foi um deles, eu acho que eu fui agraciado por um deles na época, Antônio Carlos, que era do Santos, depois o Neymar, foi pro Grêmio, então era realmente uma turma muito, muito grande. E então ele pegou e me comunicou, falou, olha, o Souza, que na época até podendo voltar em termos de Souza, por Epitácio geralmente as pessoas têm apelido, têm família, então muito ligado, então o pessoal me chamava de Brigu, e chegamos lá e até o próprio Bolão, por meu nome, ser o Wellington, né? Ele falou, não, o Wellington é muito difícil falar, vamos tentar pôr um nome artístico, vamos dizer assim. Como é o Wellington Wagner de Souza, então acabou ficando o Souza. E o Wagner, porque tinha o Wagner na época que jogava no Palmeiras e era zagueiro, falou, não, já tem um zagueiro Souza chamado Wagner, então ficou como Souza. E na época ele falou, olha, Souza, você vai para a seleção brasileira, já era uma segunda-feira, acho que quarta ou quinta, já vai para o Rio de Janeiro, seleção brasileira. Você fica, mas como assim seleção brasileira? Seleção brasileira? É a seleção sub-17. E foi muito bom. Aí, então, nessa sequência, eu comecei de 80, 81, 82, 81, 82, 83, eu fui praticamente em todas as convocações. Tanto, aí eu comecei na sub-17 até sub-20. Tem até um fato que fiquei sabendo há pouco tempo, que eu sou jogador que jogou no estado do Paraná, que mais tem uma convocação em seleção brasileira amadora. Amadora, né? Não profissional, mas amadora. Eu tenho assim, uma distância até muito grande do segundo, porque realmente foram 3 anos assim foram todas as convocações eu estava, então foi muito bacana, foi muito bom, e isso já deu a sequência. Então foi assim, foi como a minha vida em termos de futebol foi tudo assim meio natural, então eu falei, bom, então acho que alguma qualidade a gente deve ter. E realmente tivemos sabe, assim, um grupo muito bom, Giovani, Dunga. Foi aquela seleção que foi campeão, até que foi a equipe formada para ser campeão de 82 mundial, Jorginho, né, Bebeto, uma turma fortíssima, era um time muito bom. Então foi muito bacana, era um grupo muito forte, a comissão muito forte, o aprendizado muito forte, em todos os sentidos, em termos de treinamento, em termos de comportamento. E então não poderia não deixar de dar certo, então tanto na carreira profissional como também em todos os sentidos. Aí saí do Matsubara em 85, eu fui emprestado para o Clube do Remo para disputar um brasileiro, aí disputei um brasileiro, já voltei e vendi os passes, né? Eu fui vendido na época para o Pinheiros, que é o atual Paraná Clube, né? Então na época era o Pinheiros, que depois foi em 86, aí em 88 já juntou o Pinheiros, a União Pinheiros e Colorado, onde se formou o Paraná. Aí era uma outra estrutura, uma estrutura maravilhosa, na qual fomos campeão brasileiro, campeão paranaense, aí já no profissional.
aí já no profissional. E tem um detalhe, até uma parte que acho que é muito bacana citar, que na época amadora, ainda com 19 para 20 anos, na época tínhamos, era o Campeonato Brasileiro de Seleções Amadoras, né? Que é o Sub-20 hoje. E foi o único ano, foi a única oportunidade que a seleção paranaense foi campeão brasileiro. E nós tivemos a participação de até ser o capitão dessa equipe, né? Era uma equipe muito bacana, com o Zete, goleiro, que, né, por sinal hoje é muito amigo até hoje, cara maravilhosa, além de ser um excelente jogador, né? Até dispensa comentários da trajetória que ele fez. Como vários outros jogadores, na época se destacaram no estado do Paraná, e fizemos, então assim, foi uma campanha maravilhosa, ganhamos seleções carioca, foi a semifinal carioca, semifinal paulista e final carioca, onde os clubes também eram muito bons, mas fomos vitoriosos com muito louvor, porque realmente foi o trabalho que foi feito. Aí disputei um paulista e depois eu fui para o Goiânia, que eu tive uma contusão, infelizmente, muito forte no Rio Grande Americano. Eu tive um problema na virilha e fiquei quase que um ano parado. Aí voltei já não com tanta condição física, e mesmo assim eu disputei mais 2 anos do Campeonato Goiano. Foi quando eu tive a oportunidade de ir para Goiânia, também um centro muito bom, um centro assim, onde futebol, principalmente da capital, né? Tivemos a oportunidade também de trabalhar com vários bons jogadores, bons treinadores, bom campeonato, boa estrutura. Aí aos 27 para 28 anos, infelizmente, tive que encerrar a carreira. Porque foi um problema na virilha e estava assim, afetando de uma maneira que já não tinha mais condições realmente de estar continuando a seguir. A gente é muito difícil, porque você quer desenvolver aquilo que você faz da melhor maneira. Você quer e o futebol depende, hoje em dia mais do que antes, né? Que antigamente depende, hoje condição física é essencial. Então foi realmente minando essa parte, onde o lado técnico, o lado da outra qualidade, vamos dizer assim, para ter levado a gente tão longe no futebol, não desse para prosseguir. Acho que um pouco mais, que ainda teríamos condições, com certeza. Então a gente, quando você vê, se assusta, poxa, mas eu estou aqui, então passa várias coisas na cabeça, que a gente volta para Presidente Epitácio, que é muito bacana, porque acho que para você chegar ao ser jogador, então tem assim, a base, é uma coisa fantástica, né? E essa base foi criada aqui, foi criada em Epitácio, nos campinhos de rua, né? Com o nosso treinador, o Queijo, na época, que era o que tomava conta, que cuidava da disciplina como pessoa, como isso, desde sempre, desde de moleque, de garoto. São tantas histórias, são tantas situações que às vezes a gente acaba até injustamente deixando de comentar, mas tem um outro fato fantástico, que também, por falta de esquecimento, me perdoe até a cidade, o time de Dourados. Eu tive uma passagem muito boa lá também, disputei um campeonato regional e um brasileiro, na época da Série B, e na qual nós tivemos, era o treinador nosso adorável, Celso Azevedo, epitáciano, e, né, excelente pessoa, excelente profissional, e a gente se conhecia de Epitácio, mas nunca tínhamos trabalhado juntos, e ele era o treinador do CAD, né, Clube até Douradense. E lá tinha uma situação meio complicada para ele, chegou no nível porque tinha muito epitaciano no time dele, né? No time do CAD. E assim, apesar da excelente qualidade, mas já começou aquele, poxa, mas só vem epitaciano para cá, e aquela situação ficou meio assim no ar, né? É melhor dar uma paradinha com epitacianos, apesar da qualidade. E nisso eu fui, aí o presidente me chamou, o Celso Azevedo, na época, e falou assim, olha, estamos trazendo o zagueiro Souza para cá, excelente, então aqui o histórico, né, falando todo o meu currículo para ele. Ele falou, poxa, o Souza está vindo para cá? Poxa, só tenho que agradecer, excelente pessoa, pessoal, mas só tem um pequeno problema, rapaz, ele é epitaciano também. Aí o presidente falou, não é possível, por lá, infelizmente, então nós estamos com uma safra muito boa lá. Então foi uma passagem muito interessante, por ser tanto epitacianos trabalhando com a gente, ele falou, bom, dessa vez então não foi indicação minha, eu só estou agradecendo quando você falou que ia trazer o Souza, a gente só tem que agradecer, né, porque sabendo da qualidade dele, mas é epitaciano também. Então é mais um detalhe também, mais uma história muito bacana de ter trabalhado com o Celso, que só acrescentou com certeza na minha vida. Toda a minha raiz é de Tibiriçá, então hoje todas as vezes que eu venho a Epitácio, tenho que passar lá, porque sempre as boas lembranças de criança, de brincadeira, de bola, de tudo, onde era tudo mais, era mais vivido, né? Tem todas essas suas fases na vida, mas onde a criança realmente vivia de uma maneira bem natural. Então Epitácio foi um pontinho maravilhoso, mas com certeza acho que a formação, a felicidade de se falar de Tibiriçá é uma coisa ímpar, porque
que a região de Presidente Prudente começou com o Tibiriçá. E acho que a única coisa que fica marcado em tudo isso, que dentro do futebol, dentro do princípio, que é a importância, e com certeza eu afirmo, Epitácio é minha história.